Fala, gente boa. Não, não tá tudo bem, então eu nem vou perguntar isso para você dessa vez. E não tá tudo bem porque o Rio Grande do Sul está embaixo d'água, tem muita gente sofrendo, muita gente já morreu, e eu tenho certeza que você deve estar querendo entender o que está sendo feito para ajudar o Rio Grande do Sul e quem está fazendo. Isso é o mais importante, porque nesse momento é a hora que a gente vê quais são os governantes de verdade, quais são aqueles que fazem de conta que governam um estado ou um país. Então vamos tentar fazer um apanhado aqui do que está rolando no Rio Grande do Sul. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, oficialmente já são 32 mortos, 56 feridos, 74 pessoas desaparecidas, são milhares de desabrigados, 17 mil desalojados, que é diferente, né? O desabrigado é aquela pessoa que perdeu a casa, não sabe nem se vai ter condição de voltar um dia. O desalojado é aquele que saiu de casa para evitar uma tragédia maior, mas assim que a água baixar, assim que o perigo diminuir, essa pessoa vai voltar para casa. E tem centenas de pessoas ainda que estão ilhadas, estão isoladas pelo elevar das águas e precisando serem resgatadas pelas autoridades. Então eu vou falar nesse vídeo para você aqui, dar nome aos bois para você entender por que essa tragédia está acontecendo dessa maneira e quem tem responsabilidade, quem está assumindo a responsabilidade que tem e quem está fingindo que governa nesse momento. Vamos lá, que eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e te peço para sentar o dedo no like, para compartilhar esse conteúdo com os amigos, para se inscrever no canal, porque a maioria das pessoas que assiste não é inscrita, e para deixar a sua opinião aqui nos comentários. E te peço também, se você puder e quiser, que contribua com o financiamento coletivo, porque é a única maneira de permanecer com esse canal no ar, enfrentando o boicote violentíssimo que as redes sociais estão fazendo com as contas progressistas. Só a gente que faz um trabalho progressista sabe o que está acontecendo. Se depender de monetização das plataformas, isso aqui já tinha ido para o brejo há muito tempo, já tinha parado de fazer. Depende mesmo da contribuição que você dá no financiamento coletivo. Então, você pode ajudar aqui embaixo com esse botãozinho que é o Seja Membro, ou aqui em cima com essa chave Pix aqui. Você escolhe a melhor maneira de contribuir e eu só fico muito grato a você. Vamos lá, seguinte, nesse momento o governo do Rio Grande do Sul está trabalhando em parceria com o governo federal para poder resgatar pessoas. O primeiro ato a ser feito é resgate. Por enquanto não se fala em reconstrução, não se fala em liberação de verba para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, porque a chuva ainda está caindo, vai continuar caindo nos próximos dias. E nesse momento o mais importante é tirar pessoas de área de risco e também resgatar pessoas que já estão isoladas pelas chuvas. Tem centenas de pessoas nessas condições precisando ser resgatadas pelas aeronaves, pelas embarcações, das autoridades federais e estaduais que estão lá trabalhando no Rio Grande do Sul. Então eu queria mostrar para você o que está sendo feito, e é importante entender que o personagem mais importante desse momento é esse sujeito aqui, ó. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está usando esse coletinho da Defesa Civil e atuando como se fosse um governador. Você vai entender por que eu estou falando isso. Vem comigo. Seguinte, o governador do Rio Grande do Sul está fazendo politicagem com uma tragédia, que é a coisa mais nojenta que alguém pode fazer diante de uma situação como essa que está vivendo o Rio Grande do Sul. Pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas perdendo suas casas, perdendo tudo que acumularam ao longo da vida, e ele fazendo politicagem de briguinha de esquerda com direita. Você vai entender exatamente do que eu estou falando. Depois que já tinha acontecido a tragédia, que poderia ter sido minimizada, pelo menos, evitada, impossível, porque a tragédia está aí, a chuva está aí e não tem como impedir a chuva de cair. Mas minimizada poderia sim, reduzir a quantidade de pessoas afetadas, isso sim poderia ter sido feito. Mas o que fez o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite? Ele telefonou para o presidente para pedir ajuda? Não! Ele foi fazer politicagem nas redes sociais. Primeiro ele publicou essa mensagem aqui que eu vou mostrar para você, olha só. Presidente Lula oficial, por favor envie imediatamente em caixa alta, para poder chamar bastante atenção, todo o apoio aéreo possível para o Rio Grande do Sul. Precisamos resgatar já
centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias. Exatamente. Ao invés de telefonar para o presidente e pedir ajuda, ele diz que falou com o vice-presidente, com o Geraldo Alckmin, falou com o ministro da Defesa, ou seja, falou com aquelas pessoas com quem ele se sente confortável em falar, mas não procurou o presidente. Ele pediu ajuda para o governo Lula sem falar com Lula. Por quê? Porque ele tem que prestar conta para os seus eleitores do Rio Grande do Sul conservadores, aqueles que votaram nele, que colocaram ele de volta no governo gaúcho, né? Não pode parecer que ele é minimamente civilizado e conversa com o presidente, porque o presidente é visto como uma pessoa de esquerda. E nem é, né? Vamos combinar que o governo Lula não é de esquerda. É um governo de centro e centro-direita, conforme apontou até o Zé Dirceu já. Não só ele, todo mundo está vendo quem são os componentes desse governo. Tem União Brasil, tem MDB, tem PP, tem republicanos, ou seja, tem mais partido de direita do que partido de esquerda nesse governo Lula. Então, definitivamente não se trata de um governo de esquerda. Mas mesmo assim, enfim, vamos levar em conta que ele não gosta do Lula, não queria falar com o Lula, então ele foi lá e procurou outras pessoas, outros interlocutores no governo federal para pedir ajuda. E aí, o que o governo federal já fez? O governo já enviou para o Rio Grande do Sul 626 militares, 45 viaturas, 12 embarcações e botes de resgate, 8 aeronaves e montou também, o Exército montou lá um hospital de campanha com 40 leitos para atender as pessoas, para ajudar, auxiliar as pessoas que estão precisando de atendimento médico emergencial. Isso é o que já foi enviado. Além disso, o Lula ontem foi lá, levou 7 ministros e criou uma sala de situação, que é isso, é tipo uma sala de emergência onde todo mundo fica reunido, tomando as decisões e as providências que são necessárias. O Lula foi lá com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, o Paulo Pimenta, das Comunicações, que é gaúcho, o Renan Filho, dos Transportes, o Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, o Jader Filho, ministro das Cidades, a Esther Dweck, que é Gestão, Inovação e Serviços Públicos, e a Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente. Além disso, ele também levou o Edgar Preto, que é presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, porque o Estado vai precisar de comida, vai precisar de água, vai precisar de uma série de outras coisas, de roupa, de material para cama, mesa e banho, porque as pessoas perderam tudo e estão precisando de ajuda imediata e urgente. O que o governador do Rio Grande do Sul poderia ter feito? Poderia ter feito alguma coisa para minimizar essa situação? Poderia. Poderia por quê? Porque foi avisado, e avisado com antecedência. E não retirou as pessoas das áreas de risco. Sequer fez uma convocação para que as pessoas saíssem das áreas de risco. Não é a primeira vez que isso acontece, como você vai ver aqui nesse vídeo. Mas aconteceu de novo. Olha só, o Metsul, que é uma empresa de meteorologia lá do sul do país, fez um alerta no dia 25 de abril, como você está vendo aí na tela, cenário de perigo por chuva excessiva semelhantes aos extremos de 2023. Aquela tragédia que aconteceu em setembro do ano passado que matou 50 pessoas no Rio Grande do Sul. Mas aí você pode pensar assim, o governador não tem tempo de ficar olhando página de serviço de meteorologia. Tá, mas a mesma notícia foi publicada no Correio do Povo, que é um dos principais jornais do Rio Grande do Sul. Exatamente a mesma manchete, ó, cenário de perigo, RS terá chuva excessiva semelhante aos extremos de sul de 2023, aponta Metsul. Ou seja, no mínimo o clipping da Secretaria de Comunicação do governo do Rio Grande do Sul pegou isso aqui e levou, obviamente, ao governador. E ele tomou uma providência de antecedência, ele chamou os helicópteros, ele chamou as aeronaves de resgate, ele montou uma estrutura de atendimento, ele pediu ajuda para o governo federal antes da tragédia acontecer? Não fez absolutamente nada. Nem foi a primeira vez que isso aconteceu. Tá? Em setembro, quando a gente teve essa tragédia que eu acabei de mencionar, com 50 pessoas mortas, o que o governador fez enquanto o Estado estava em calamidade pública? Foi pro show da Ivete Sangalo, meu amigo, minha amiga. Pois é, foi lá pro show da Ivete Sangalo com o namorado dele, tá aqui a fotografia dele curtindo, dançando, se divertindo no show da Ivete Sangalo, enquanto o Rio Grande do Sul estava embaixo d'água numa tragédia tremenda.
Tá aqui a notícia, porque não me deixa mentir. Notícia do dia 2 de outubro de 2023. Qual foi o resultado dessa tragédia em termos de reconstrução do Estado? Porque, como eu disse, primeiro você resgata as pessoas, depois você pensa em reconstruir. O governo federal fez uma liberação de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o Rio Grande do Sul por meio do BNDES, por meio de liberação do Fundo de Garantia, e já tinha liberado antes 741 milhões para ajudar os municípios que foram afetados por um ciclone que tinha acontecido anteriormente. Então, assim, o governo fez essa liberação de dinheiro aqui para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e também para ter ações preventivas, para evitar que isso aconteça, porque não é a primeira vez. Só o ano passado foram 3 chuvas intensas no Rio Grande do Sul que provocaram grandes tragédias. Mas o que o governador fez? O governador elaborou o orçamento de 2024 e mandou lá para a Assembleia Legislativa. E olha só o que ele previu de orçamento para aparelhar a Defesa Civil. Tá vendo aí na última linha, lá embaixo, 50 mil reais. Não é engano, não é 50 milhões, não é 50 bilhões, é 50 mil reais. Não é dinheiro suficiente para comprar nenhuma viatura para a Defesa Civil. Um carro que seja custa mais caro do que isso. Então não deixou dinheiro praticamente nenhum para a Defesa Civil. Inclusive andou negando isso quando foi acusado de ter desaparelhado a Defesa Civil, só que está aí, ó. Isso aqui é um documento oficial do orçamento do Rio Grande do Sul. 50 mil reais para a Defesa Civil. Como é que ia ser diferente? Como é que ia atuar numa tragédia dessa sem dinheiro, sem estrutura, sem agir com antecedência, apesar de ter sido avisado? E, de novo, não foi a primeira vez que foi avisado, né? O governador do Rio Grande do Sul também gravou um vídeo, que ele adora, ele está fazendo tudo pelas redes sociais. Gravou um vídeo para dizer o que estava sendo feito, e aí você percebe a malandragem, você percebe claramente a politicagem dele nesse vídeo aqui que eu vou te ajudar, eu vou te pedir para ver comigo. Vamos lá? Dá uma olhada no que fala o governador do Rio Grande do Sul. Santa Maria, onde nós vamos encontrar lá o presidente Lula, que está chegando ao Rio Grande do Sul. E mais do que ser um momento para sobrevoo, simplesmente, é para ser um momento, é isso que nós estamos trabalhando, de articulação para a mais absoluta, perfeita sintonia possível entre as Forças Armadas e o Estado do Rio Grande do Sul para fazer os resgates das pessoas. Esse é o nosso foco nesse momento, né? E a gente precisa colocar força total nesse momento. As aeronaves do Exército, que deveriam chegar ontem pela manhã, ainda não conseguiram chegar ao Rio Grande do Sul, mas já chegou a aeronave de São Paulo. Então, muito obrigado ao governo de São Paulo. Um dos helicópteros já está fazendo resgates na região de São Sebastião do Caí. As aeronaves... Com isso ele deu aquela força para o Tarcísio, né? Olha, já mandou uma aeronave para cá, um helicóptero para cá, muito obrigado e tal, mas as aeronaves do Exército não chegaram ainda. Não chegaram ainda, isso foi explicado pelo próprio Lula num telefonema que fez ao Eduardo Leite, dizendo que não tinha teto, não tinha condições meteorológicas para essas aeronaves sobrevoarem o Rio Grande do Sul. Porque não é que choveu e parou, choveu e continua chovendo intensamente, com muitos ventos também, e nem todo tipo de aeronave é capaz de sobrevoar nesse tipo de condições climáticas. Mas vamos continuar ouvindo o que ele tem para dizer aqui. Naves do Estado, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e da Polícia Civil estão também em atuação para fazer resgates, e a gente aguarda a chegada aí dos reforços das Forças Armadas para se incorporarem a 2 aeronaves da FAB que devem estar atuando para fazer resgates nesse momento. Você reparou bem no que ele disse? 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira que devem estar, não sei, talvez, quem sabe, devem estar fazendo resgate. Já tinha 2 aeronaves das Forças Armadas lá atuando no Rio Grande do Sul, e ele deu essa de en passant. Não tem como negar, né? Porque, e aí? Tá lá a aeronave, mas ele dá a entender que não sabe muito bem o que está rolando. Para o governador de São Paulo, que é aliado da direita, muito obrigado, governador. Para a aeronáutica, nem sei o que está acontecendo. Talvez, quem sabe, deve ter uma aeronave ou 2 aeronaves sobrevoando e fazendo resgate. Então, por aí você vê a politicagem assim, mais rasteira, mais baixa, sendo feita pelo governador do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o governo federal está dando o apoio necessário, está fazendo tudo que é possível diante daquilo que foi pedido e diante daquilo que
É possível no momento em que ainda está chovendo intensamente no Rio Grande do Sul, no momento que ainda está subindo o nível das águas, no momento que ainda há muita dificuldade e que o principal agora é fazer resgate de pessoas. Ainda não é hora de discutir valor do prejuízo, quanto é que o governo federal vai mandar para reconstruir o estado. Por quê? Porque essa chuva vai continuar, inclusive, durante o fim de semana, e é possível, inclusive, que os estragos aumentem. Então é preciso primeiro parar de chover, calcular os estragos e avaliar o que é possível fazer para poder recuperar o Rio Grande do Sul. Então agora você tem um apanhado geral do que está sendo feito, quem está sendo feito, e percebe claramente que coisa feia, né, Eduardo Leite? Que coisa feia, que papelão que você está fazendo no Rio Grande do Sul diante dessa tragédia. E vamos combinar, já é no mínimo a segunda vez que você faz isso, porque no ano passado, na tragédia do ano passado, você também ignorou os alertas meteorológicos, foi para o show da Ivete Sangalo, e o Lula foi criticado ano passado porque ele estava numa reunião do G20 fora do Brasil e foi criticado porque não foi para o Rio Grande do Sul. Ele chegou do G20 direto para o Rio Grande do Sul e agora, inacreditavelmente, novamente está acontecendo a mesma coisa. O governo federal, que é quem está oferecendo apoio de verdade, está sendo criticado. E o governador, que ignorou todos os alertas, que está fingindo que governa, continua todo mundo passando um pano, todo mundo ajudando para poder blindar o governador das críticas que são mais do que merecidas. Essa é a política mais baixa, mais vil e mais nojenta que se pode fazer diante de uma tragédia como essa. Eu tenho pena do povo gaúcho que tem que passar por tudo isso. Mas é isso, eu fico por aqui e volto a qualquer momento com outro vídeo aí. Para você, um abração e tchau.